Boa tarde para você, telespectador. Estamos aqui com mais um programa do Grupo Mônaco de Cultura e Saúde. Hoje, como vocês veem, eu vou estar também no primeiro bloco, já que o Mônaco, semana passada, utilizou o programa todo e achou que eu deveria, essa semana, recuperar os minutos que não fiz na semana passada. Então, hoje a gente vai ter um bloco, né, de duração inteira, e eu estou aqui com um entrevistado muito qualificado, uma pessoa que eu admiro muito e que tenho muito prazer de trazê-lo para a nossa entrevista de hoje. Condessa, é um prazer ter você aqui com a gente. É muito bom, eu te admiro muito, eu acho que você é uma pessoa muito sensível e com certeza trará para a nossa entrevista muitas coisas, muitas abordagens que eu acho que serão de uma utilidade muito grande para todos nós. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, eu quero dar boa tarde a todos e agradecer a você por essa situação para mim inusitada de poder falar alguma coisa sobre vida, basicamente, né? Sobre o que é qualidade de vida, sobre o que é saúde e o que representa na vida das pessoas essa situação de saúde. Eu acho que tem um sentido muito amplo, inclusive. Pois é. E eu, às vezes, digo aqui no nosso programa que não só os profissionais da área da saúde é que podem ajudar, né, a melhorar a saúde de uma maneira geral, mas todos os profissionais em todas as áreas têm seu papel a cumprir, né, e têm a sua parte a fazer, né, dentro da melhoria da saúde como um todo, né? E eu acho que você é uma dessas pessoas. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho nessa coisa da sua perspectiva, de como você olha a saúde, né, do seu olhar como arquiteto e como uma pessoa que é um músico assim, de primeiríssima qualidade, né? Quer dizer, como é o seu olhar, como é a sua leitura a respeito do bem-estar e da saúde? Bem, obrigado pela qualidade toda minha, que eu nem sabia que tinha tanto. Bom, para mim você tem, eu estou colocando aqui a minha opinião. Não, eu sei, é brincadeira. Mas o negócio é o seguinte, eu vejo a saúde, como eu te falei, a saúde num sentido muito amplo. Então, a saúde não significa simplesmente você tomar um remédio para ficar bom de uma doença, ou não ter a doença. Eu acho que a saúde é basicamente... Acima de tudo, é ter vamos dizer assim, talvez um olhar para a vida e um viver onde tenha menos até possibilidade de adoecer, né? Com certeza, exatamente isso. Então, como é que se consegue isso no meu modo de ver? Para isso serve a gente estar com mais de 60 anos, né? Sim, a estrada conta. Então, isso tudo faz parte de uma experiência de vida e eu acho que é um dever de cada um prestar atenção nas coisas que acontecem ao seu redor e consigo mesmo. Então, como eu estava te dizendo, a questão da saúde ela depende basicamente de duas coisas. Uma é a alimentação e a outra é a moradia. Sem você ter essas duas coisas, você não vai conseguir ter saúde. Claro, uma alimentação bem feita, que todos têm direito. Sim, com certeza. Por princípio, a nutrição é importantíssima. Todos têm direito, eu acho que é uma obrigação de cada um no sentido amplo, principalmente nos que administram todo esse panorama. É da estrutura de um país. Pois né? é. E a outra também é a moradia. Por quê? Para você ter saúde, você tem que morar de uma maneira saudável. Você tem que ter um saneamento básico, você tem que ter uma alegria dentro do lugar que você vive, que seja de acordo com o que você quer, que ele satisfaça as suas necessidades, entendeu? Nisso não está incluído viver com luxo e riqueza, nada disso. Você numa coisa simples, numa simples casa, numa coisa bem reduzida, você pode ter qualidade de vida. Depende de uma série de fatores. E nesse lado meu da arquitetura, eu sou formado em arquitetura pelo FRJ em 1971, lá no Fundão. E eu vejo isso de uma maneira muito importante. A arquitetura é uma coisa que eu sempre quis, que é o melhor. Eu não queria fazer antes, até o momento que eu descobri que aconteceu, que ela existia. E foi assim uma integração total, porque ela fala, como eu estou te falando, da qualidade de vida. Então, dentro da arquitetura, você aprende a ter
uma série de situações, a perceber. De percepções, né? Por exemplo, você, para ser arquiteto, você precisa ser um pouco de psicólogo, que é a tua área. Porque quando você vai fazer um projeto para uma pessoa, você tem que ver, primeiro, qual é o sistema de vida das duas pessoas. Então, como é que elas vivem, qual é o relacionamento que elas têm uma com a outra, e com os filhos, e com os vizinhos também. Sim, para que esse espaço que você vai planejar corresponda. Exatamente isso. Não exatamente é? A essas isso. Emoções. Isso, ela que satisfaça as necessidades, entendeu? Dessas pessoas, não só as necessidades básicas, mas também de alegria, de lazer. Sim, entende? de lazer principalmente. Se você tem um casal que um deles gosta de jogar carta, se reunir com os amigos, você tem que ter um ambiente para ele ter uma mesinha lá. Se o outro gosta de pintura, tem que ter um ambiente para fazer o ateliê dele, entendeu? Então, e essa parte também da psicologia é muito importante porque são momentos delicados que você vive quando você vai fazer um projeto. Por exemplo, eu tive uma situação há anos atrás, onde um casal, até muito amigo, foi me contratar para fazer um projeto para a casa deles, e no meio da conversa me colocaram numa saia justa, porque ele falou comigo assim: pois é, Fernando, você vê o que ela faz. Ela tem mania de tomar banho e quando vai se ensaboar, mantém o chuveiro ligado. Então, gasta muita água. Mas acontece o seguinte, aí é que está a coisa difícil, você tem que saber ter contabilizar isso, né? E satisfazer os dois lados de uma maneira racional. Não é, vamos dizer assim, puxar o saco de um ou de outro, entendeu? Mas são situações que você enfrenta no dia a dia. Você tem que fazer contas de chegar. Isso. E tem que procurar mostrar às pessoas a verdade das coisas, porque muitas das vezes que as pessoas te solicitam alguma coisa, elas não estão exatamente querendo aquilo. Falta o modo de se expressar, digamos assim, arquitetonicamente. Sei. Entendeu? E então, você procura justamente fazer essa leitura mais profundamente. É o catalisador daquela situação, entendeu? Então você tem que fazer com que eles entendam e muitas vezes tentar a pessoa até alterar um pouquinho aquele primeiro pensamento dele, que ele acha que é certo, porque não é bem aquilo na realidade que ela quer, que as pessoas querem. Então, dentro dessa parte de psicologia, você tem que agir também. E outra coisa, existe em arquitetura alguns princípios básicos. Eu acho que o primeiro deles tem tudo a ver com a vida e com a própria saúde mesmo. Qual seja, o que é arquitetura, basicamente? Quando a gente entra para a faculdade de arquitetura, pelo menos quando eu entrei, no primeiro dia de aula existia um questionário. Então, uma das perguntas que eles faziam era o seguinte: o que você entende por arquitetura? Por casa. Então, muita gente falou sobre uma porção de coisas, eu acho que ninguém acertou, inclusive eu não acertei. Sei. E a arquitetura, basicamente, é um teto. Sei. Entendeu? É um teto. O teto, porque vai te proteger das intempéries, e esse teto até tem um simbolismo maior. Porque você, se tiver só parede sem um teto, você não consegue viver em lugar algum. Então, o homem, na época da caverna, entrava na caverna e conseguia viver. Para isso, ele procurava um abrigo. E a arquitetura, basicamente, é isso. É você ter um teto. Então, um outro conceito que eu acho que é fundamental, que também influencia diretamente na saúde, é quando você faz o projeto propriamente dito, você faz a localização dos cômodos em relação ao ambiente que você está. Por exemplo, se você, principalmente no lugar como nosso lugar aqui, que é muito quente, você tem que colocar sempre quartos voltados para o sol nascente, para você poder ter o sol da manhã, que é o mais saudável, e não ficar na parte da tarde com aquele calor enorme que vai gerar o quê? Um consumo maior de eletricidade, com o ar refrigerado e com desconforto. E o desconforto... E com um desgaste muito grande para a gente, porque o calor é uma coisa dá uma alteração de comportamento, né? Total. O calor, e é insalubre o calor, né? Sim, porque você imagina uma pessoa que tenha que passar um trabalho pesado, passar uma noite mal dormida. Você vê até as pessoas com quem eu tenho contato, que são os operários de obra, eles saem de casa às 5 horas da manhã, às vezes até um pouco antes. Então, e eles vão dormir cedo. Se eles não tiverem como dormir bem,
Como é que eles podem fazer um trabalho bem feito? Eles não têm condição para isso. E uma das coisas que altera muito o sono é exatamente o aumento da temperatura. Sem dúvida. Numa certa temperatura, acho que de 30 graus para cima, não se consegue dormir bem de forma alguma. Eu acho que até menos do que isso. Para dormir teria que ser menos que isso. Exatamente, a gente precisa de uma temperatura mais baixa que isso para poder ter um sono reparador, porque senão não consegue de jeito nenhum. Sem dúvida. E ainda dentro desse aspecto, essa parte, por exemplo, que eu falei dos quartos que tem que ser voltados para o sol da manhã, nessa região nossa. Se é uma região fria, tudo se inverte, né? E a parte de serviço, principalmente, você tem que ter sempre o sol batendo, para você ter uma roupa se secando sem precisar de um aparelho qualquer para aumentar para facilitar esse serviço. Então, isso esses são fatores básicos de arquitetura para você ter uma boa qualidade de vida. Entendeu? A casa tem que funcionar. Ela, acima de tudo, não necessariamente tem que ser uma beleza, mas ela tem que ser funcional. A beleza é fundamental, já dizia o nosso amigo Vinícius, mas eu acho que, antes de mais nada, você tem que ter a qualidade. Eu acho que a função é muito importante. Função. Né? Se você não tiver a função respeitada, você não vai prestar atenção na beleza. Inclusive, até porque na função você tem como atender as pessoas que moram na casa, até na questão do espaço do seu território em relação ao território do outro. Exatamente. Isso é muito importante também dentro de um espaço para morar. Não é? Que ele seja pequeno, mas que cada um possa ter o seu pedacinho, né? Possa ter o seu espaço preservado e a sua intimidade, porque isso conta muito até no relacionamento que essas pessoas vão ter. Né? Porque você vê, num apartamento, às vezes, pequeno, aí, de 2 quartos, onde hoje você tem 2 crianças, amanhã você vai ter 2 adolescentes, e mais para frente, 2 jovens, 2 adultos. Quer dizer, para que essas pessoas se mantenham nesse local durante essa trajetória de tempo, há que se ter como conjugar isso, né? Quer dizer, se pensar que essas crianças não vão ser crianças para sempre. Naturalmente. Né? E dentro do que você está falando, exatamente esse seria o terceiro aspecto, é a privacidade das pessoas, que você pode resolver de uma maneira razoavelmente simples. Por exemplo, quando você faz, ainda falando sobre a questão básica de um projeto, quando você faz um projeto, você tem 3 elementos básicos numa construção, numa casa, falando de residência, basicamente. Você tem um setor que é social, um setor de serviço e um setor que é a parte íntima da casa, que são os dormitórios, basicamente. E você tem um organograma simplíssimo nesse triângulo, que você tem que ir de um para o outro sem passar pelo terceiro. E isso não está sendo respeitado há muito tempo. Você repara bem, em todos os projetos de arquitetura que você vê hoje em dia, pela ocupação do espaço, para facilitar em termos de circulação horizontal, então todos os prédios têm acontecido o seguinte, é basicamente esse projeto, é uma sala no meio, a parte de serviço para um lado e a parte íntima para o outro. O que acontece? Se você está com pessoas da sua casa, você está recebendo pessoas que não são pessoas da sua intimidade, simplesmente pessoas que você tem contato com elas, e tem alguém num quarto que esteja com vontade de beber uma água, vai passar no meio da sala, principalmente se tiver com roupas íntimas. Então essa privacidade não é respeitada. Com certeza. Isso eu acho uma coisa terrível. Pois é, isso não é funcional. Nem um pouco, nem um pouco. E em função do valor comercial, isso está sendo feito. E não é de hoje, eu já vejo isso, uma coisa que eu sempre me bato, entendeu? E existe até, me ocorreu agora um fato muito interessante. As pessoas, claro que todas as pessoas têm um pouquinho de vaidade, usam essa vaidade mesmo. Eu tive um caso há um tempo atrás, uma situação que eu até não fiz um projeto, por quê? A pessoa que ia me contratar, a pessoa do meu relacionamento, filho de pessoas do meu relacionamento, então eu vi que a menina, um casal que estava prestes a se casar, quando ela chegou, primeiro para mim, ela já chegou com um projeto, um estudo básico de uma irmã que tinha feito alguma coisa assim. Esboçado? Já esboçado. Mas o que aconteceu? Ela pegou o resultado, um projeto europeu, onde as condições de vida são totalmente diferentes, que não tem nada a ver,
entendeu? Inclusive com um erro básico com essa relação da insolação, os quartos direto para o sol da tarde. É como na minha casa, eu sofro isso. Gente, que sofrimento. Pois é, isso é uma coisa horrorosa, entendeu? Que as pessoas têm que prestar atenção e não prestam atenção, entendeu? As pessoas, muitas vezes, elas ficam ligadas na aparência que a coisa tem, aí é que eu volto a tocar no assunto que eu falei no início. E você tem que convencer as pessoas da verdade. Sim, a verdade lógico. não é simplesmente a verdade que eu tenho, não. Sim. É a verdade dos fatos. Porque só quem vive isso na pele é que Pois sabe é, o pois quanto é. é ruim. Eu adoro a minha casa. Eu quando fui adquiri-la, eu olhei aquela planta, fiquei encantada pela planta, achei funcional, falei, essa me serve, está ótima, maravilhosa. Só que eu não fui vê-la no verão. Pois é. Né? Aí é que você vai sentir Quando aquilo. chegou o verão, eu falei, minha Nossa Senhora, eu tenho que plantar muita árvore nesse quintal para ver se me ajuda a dar uma sombrinha, principalmente a parede do meu quarto, exatamente o meu quarto, ela pega sol a tarde inteira. Pois é. Então, à noite, você já viu, né? É uma loucura. Quer dizer, eu adoro a minha casa, Mas mas ela esse não é problema. funcional. Mas, inclusive, sabe, com relação a isso que você falou das árvores, tem até uma brincadeira que se faz, a gente mesmo, entre os arquitetos. Na época da faculdade a gente falava assim, o arquiteto, quando não sabe como vai resolver um problema, bota uma árvore no lugar. Pois é, mas eu não sou arquiteto. Mas bota mal colocada. Ou, entendeu? Ou então para tapar um buraco. Foi uma coisa, uma sátira mesmo que se fazia, né? Pois é, o que eu estou fazendo, tapando buraco. Pois é, mas a sua função não é de arquitetura. Então, quem fez o projeto devia ver isso. Até, inclusive, isso também é um outro assunto que eu ia tocar, que eu vou tocar. Essa parte do paisagismo também é fundamental. Por que é a qualidade de vida? É a saúde que você possa ter. Se você tem problemas com esse negócio de sinusite, alergia, você tem que ter cuidado para não colocar tipo de plantas que exalem, que tem muito pólen e muitas coisas assim. Você exatamente, tem que ter contato. Inclusive porque você, para consertar isso, eu fui ver recentemente um aparelho desse para esterilizar um ambiente, R$1.000 um aparelho. Falei, meu Deus do céu, você compra umas coisas importantes, aparentemente mais importantes, muito mais baratas, mas são coisas caras. Então, para você ter a solução de problemas que você poderia ter resolvido antes, você vai despender muito dinheiro e não vai ter o resultado que você precisava. Entendeu? Nessa parte da vegetação. Daí a importância dessa orientação também. Pois é, e também tem uma coisa, eu sou arquiteto e como todas as profissões, você tem pessoas que pensam um pouco mais, que têm um pouco mais de paciência para pensar e outras têm um pouco menos, entendeu? Por exemplo, no caso de uma pessoa ficar satisfeita com uma solução que você dê, você mesmo não está nem tão satisfeito, mas a pessoa gostou, às vezes você consegue alcançar aquilo que a pessoa desejava. E convencer a essa pessoa de que aquelas coisas não são tão boas, entendeu? Então, outra coisa fundamental e que depende, da saúde é muito importante, é a iluminação dentro de uma residência, de uma moradia. Sim. Entendeu? Então, você ter ambientes mal iluminados. E arejados também. Arejados, iluminação e ventilação. Então, você ter ambientes que não são bem ventilados, que não são bem iluminados. Entende? Isso eu acho que. Eu já tive a oportunidade de constatar isso. Incide diretamente sobre o humor da pessoa. O humor, exatamente. Você fica. Sim. Às vezes mais amuado, você não sabe nem o que é. Porque tem uma coisa muito comum que você nota a todo momento aqui, as pessoas, acho que a maioria das pessoas não presta atenção. Essas lâmpadas que você vê agora, que são lâmpadas econômicas, elas têm 3 tipos. Tem uma branca, tem uma amarela e tem, eu acho que uma outra mais forte um pouco. Mas basicamente a branca e a amarela. Você quando coloca essas lâmpadas brancas, você vê muito nessas biroscas, nesses a branca é terrível. Então a sensação que você dá é de peso. Exatamente. Entendeu? É o peso em cima de você. A branca é terrível. Por que é isso? Deprime. O nosso sol, a luz dela é amarela. Exatamente. Então você tem que ter alguma coisa que te reporte ao natural. Entendeu? E isso incide, e depressão. Eu já vi isso acontecer. Várias pessoas que às vezes não sabem, nem se dão conta, mas estão sempre
triste. É diferente de você acordar. A luz amarela, ela é outra coisa. É diferente. Você acordar com uma claridade boa, você pode botar sua cortina, não há problema, mas você, na hora que você acorda, eu tenho isso, o privilégio que eu tenho na minha casa. Quando eu acordo, eu abro a janela e tem uma árvore enorme com flores lilás na frente do meu quarto. E até porque a claridade e o sol estimulam determinadas substâncias que o Sem nosso dúvida, organismo você precisa, produz, é cálcio né? que você a serotonina tem que ter. Também Serotonina, é estimulada exatamente. pelo sol, né? Isso. A assimilação da vitamina D no organismo também depende do sol. Então, na realidade, a gente precisa, o sol é vida, né? Com certeza, com certeza. Você vê as plantas como necessitam de claridade e de sol, né? Isso. Você tira uma planta da claridade, tadinha, ela fica triste, murchinha. Pois é, e as próprias plantas, elas têm as suas próprias características. Algumas precisam de muito sol, outras precisam de menos sol. No caso, por exemplo, pessoas muito claras não podem estar também sol demais. Você tem que dosar. É o horário, né? Aí seria justamente o horário em que esse sol... Isso, o contato com esse tipo de coisa, entendeu? Então, tudo isso faz parte de um contexto de qualidade de vida e de saúde, porque a partir disso, você tem condição de viver melhor. Fernanda, e outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, o que você diria para uma pessoa, por exemplo, que está querendo adquirir um apartamento nos dias atuais? Porque eu tenho visto muito os apartamentos assim com quartos tão minúsculos, que a pessoa tem dificuldade de comprar móveis, inclusive armários. Porque você vai ver os apartamentos decorados nessas construções novas e me parece que essas decorações são feitas sob medida, né? E depois a pessoa sai para comprar móveis para colocar naquele local e não consegue encontrar os móveis de acordo para aquelas mínimas medidas que cada vez estão mais reduzidas em prol daquela área de lazer, né? Daquele marketing feito. Exatamente. Tem piscina, tem sauna, tem playground, tem isso, tem aquilo, tem sala de ginástica, tem... né? E você mora num ovinho. Isso é um outro problema que eu vejo hoje em dia. As pessoas se preocupam muito mais com essa parte da aparência e do pseudo-lazer. Sim, da beleza. Da beleza. Né? Mas a função... O básico não é respeitado. Então, o aspecto econômico entra aí diretamente, porque existe a especulação imobiliária, o valor dos terrenos é enorme, então sai muito caro para quem compra um terreno para construir, então ele despeja tudo em cima do quem vai comprar. E, e dentro desse orçamento que ele tem para completar um empreendimento, ele despende um percentual muito grande para essa parte de lazer. Entendeu? Então acontece o seguinte... estão dando menos importância para o dia a dia das pessoas, porque muitas vezes você tem sauna no seu edifício, você nunca foi. E você não mora na piscina, nem na sauna, nem na sala de ginástica, né? E nos você arredores. passa... com certeza. E você passa no mínimo... nas áreas comuns. Isso, no mínimo um terço da sua vida dentro do seu apartamento, da sua casa, entendeu? E também uma coisa que eu gostaria de tocar aqui nesse assunto, é a ligação da arquitetura com a arte. Que é fundamental na vida das pessoas, entendeu? Para um bem-estar. Eu acho que isso faz parte da educação, entendeu? E a arte, eu acho que vem complementar a vida das pessoas, porque depois que você tem alimentação boa, de qualidade, você tem uma moradia boa, uma moradia também de qualidade, você precisa não só da saúde do corpo, mas o que eu acredito, a saúde do espírito, ou da alma, seja lá do que seja, do que for, como chamem. Sim, com certeza. Então, para isso, por isso que eu me dediquei também a essa parte de música, eu gosto de música, por causa disso, você precisa ter, como os religiosos chamam da conversa com Deus, né? Então, eu já tive a oportunidade de ver isso. E, na realidade, é porque eu me lembro de um fato que o Alex Malheiros, que é do Azimuth, o contrabaixista... Tem até uma música muito bonita do Gilberto Gil, como é o nome da música, eu não sei, mas ele diz, se eu quiser falar com Deus, é isso mesmo. Pois é, o Alex estava me contando que uma vez ele estava tocando com um grupo e uma das pessoas dos músicos estava tocando, ele falou, o cara está babando aqui, o cara estava tão embevecido com aquilo, que não estava tão desligado das coisas que ele só prestou atenção na própria música. Então você vê a importância que isso tem. Isso já começa da infância. Emoção é uma coisa maravilhosa. Como é que você a emoção, faz seu filhinho, ela leva você, ela é muito mágica. Pois é. Ela leva você
a rever situações, lugares, né? Você viaja com a emoção, né? E faz seu filhinho dormir cantando para ele. Pois é. Bom, a gente vai para um intervalinho rápido e voltamos já já. A função de uma universidade vai além do ensino e da habilitação para o exercício de profissões. Ela realiza pesquisas, trabalhos de extensão e debates que geram novos conhecimentos e soluções para problemas que a sociedade enfrenta. A universidade é o local onde se pensa e se projeta o futuro. Antiga capital do estado do Rio, Niterói está localizada às margens da Baía de Guanabara, onde divide a paisagem com a cidade do Rio de Janeiro. Menor e mais calma que sua ilustre vizinha, Niterói também tem belas praias e beleza arquitetônica. Em 1960, a partir de diversas faculdades existentes, foi criada a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, uma resposta aos anseios de desenvolvimento do Estado. Em 1965, ela passaria a se chamar Universidade Federal Fluminense. Desde a sua fundação, a UF vem crescendo continuamente. Ela está presente em vários pontos de Niterói e também tem unidades em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. Além dos 3 campi e dos prédios que mantém em Niterói, a UF reúne outros 4 polos e 8 unidades espalhados pelo estado do Rio. A vida cultural de Niterói é profundamente marcada pela Universidade Federal Fluminense. No ano em que comemora o seu jubileu de ouro, a UF vive um momento de grande expansão. A partir de 2006, por meio de recursos próprios e do REUNE, Programa de Expansão e Reestruturação do MEC, a universidade vem experimentando um crescimento inédito na sua história. Houve aumentos significativos nas instalações, no número de professores e no número de vagas oferecidas. Diversas obras estão em andamento e a UF já desponta como uma universidade renovada.
Completando 50 anos em 2010, a UF é uma universidade jovem, mas que se orgulha do seu passado, pois afinal ela é uma conquista do povo fluminense. A Universidade Federal Fluminense olha confiante para o futuro. Um futuro de renovação permanente, iluminado por um presente repleto de grandes realizações. Retornando aqui com o nosso entrevistado de hoje, Fernando Condeixa. Condeixa, nós estávamos falando, então, no finalzinho do primeiro bloco, a respeito da importância da arte na arquitetura, né? Na moradia, na vida da gente. Né? Você estava falando a esse respeito, vamos dar continuidade. Eu acho fundamental, porque todo ser humano, no meu modo de ver, e acredito que seja um pensamento geral, precisa tirar um pouco o pé do chão. Você viver no racionalismo o tempo inteiro te estressa. Sim, sim. Você precisa ter uns momentos de emoção, né? De sonho. De deixar o coração falar e de sentir o próprio coração. Isso. Né? São as necessidades da alma, vamos dizer assim. Isso. Então você que precisa... transcendem a essa coisa muito materialista, né? Completamente. Até dessa época que nós estamos vivendo agora, né, natalina, que há quer dizer, o fundamento do Natal em si, ele vai se perdendo à medida que as pessoas nem sabem o porquê do Natal, né? E que no Natal há um aniversariante, né? Pois é. E esse aniversariante está sendo esquecido porque o Papai Noel está roubando a cena. A cada ano o Papai Noel rouba mais a cena. É verdade. Mas vamos lá, continua. Então, isso aí é uma verdade, porque acontece... Esse é pontual, mas é reflexo de uma série de situações semelhantes. As pessoas se preocupam muito com o resultado final das coisas, sem saber a essência, sem saber se realmente estão satisfazendo as necessidades da essência, das necessidades básicas, melhor dizendo, indo no âmago da questão. Sim. Então, essa questão do Natal, como você está falando aí, as pessoas estão muito preocupadas em presentes, mas não prestam atenção, às vezes, na própria festividade e na própria reunião de família. Você vê como exemplo para isso, infelizmente, eu já tive a oportunidade de presenciar isso algumas vezes. Numa reunião de Natal, que é uma coisa, talvez seja a maior do ano, em termos de família e tudo, você vê que existem vários presentes, muita comida, muita bebida, mas às vezes existe uma desarmonia muito grande entre as próprias pessoas que estão ali dentro. Com certeza. Entendeu? Então, e muitas vezes você vê que nem elas conseguem até usufruir daquela qualidade de alimentação toda, porque entre aquelas pessoas, principalmente nas grandes famílias, você vê isso acontecer. Eu acho que é um pouco comum. Pessoas que não se dão, estão ali naquele momento, mas você vê que
por trás elas estão insatisfeitas, entendeu? Então, outras até ficam insatisfeitas com os próprios presentes que ganharam. Vamos passar para o tema urbanização, Pois bem. porque eu gostaria muito de ouvir sua opinião a esse respeito, principalmente em relação à nossa cidade, a Niterói. Né? Eu, no meu olhar, percebo que Niterói precisa de muito planejamento de urbanização, porque está um caos. Né? Eu não sei como é que você vê isso, mas eu quero te ouvir. O negócio é o seguinte, a princípio, eu não fiz mestrado em urbanismo, não fiz. Quando eu me formei arquiteto, eu fui direto trabalhar com construção, que foi a coisa que eu já fui ser diretor de uma empresa e atuar. Mas eu acho que dentro da arquitetura, eu sou, fazendo analogia com a medicina, eu seria um clínico. Um pouco de cada coisa. Porque a rua, ela estressa também as pessoas. Pois é. Então, né? Dentro desse processo, dessas atividades, uma delas é a de urbanização. Eu trabalhei de urbanismo. Eu trabalhei 4 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro nesse setor de urbanismo. É claro que em todos os setores, até seja lá nos países de primeiro mundo, ou outros não tão com progresso tão grande, mas existem falhas, sem dúvida alguma, porque o ser humano, a falha faz parte do cotidiano dele, da vida dele, do ser humano. E é errando que se aprende, né? Sem dúvida. Mas o que eu posso perceber aqui, com relação, eu posso justamente fazer essa comparação com o que eu fazia do Rio. Veja, aqui não tem nenhuma conotação política, não tem nada a ver com política. Eu estou falando basicamente de urbanismo. Então, acontece o seguinte, eu via acontecer nos projetos lá no Rio de Janeiro, claro que é uma cidade muito maior que Niterói, não tem que ser guardadas as proporções, mas uma coisa que eu não vejo aqui. Sinto muito, mas existe uma qualidade no traçado das ruas, no traçado das agulhas, entendeu? Os meio-fios eram melhor colocados do que aqui. Porque você veja bem, eu participei de uns trabalhos como terminal rodoviário no centro, ali em frente ao Museu da Imagem do Som, e alguns outros pela cidade. Foi bastante coisa, felizmente. E aqui nós, sendo bem pontual, eu vejo aqui um problema muito sério, mas muito sério, nessa parte dessas tais agulhas. O que são agulhas? Quando você vai passar de uma pista para outra, você tem o meio-fio é pontudo de um lado e de outro, falando da maneira bem simples, né? E para você poder passar dessas pistas, de uma pista para outra. Normalmente, o que eu vejo aqui, principalmente você vê na estrada... na região oceânica é um caos, né? Cruz Nunes, né? Como chama? Francisco da Cruz Nunes. Aquelas passagens são terríveis, porque o espaço que você precisaria para você ter uma agulha que funcionasse bem, teria que ser no mínimo o dobro. Que pudesse atender ao fluxo, né? Exatamente, porque aquilo não é uma coisa segura. Outra coisa, você teria que ter aquelas marcações em relevo no chão, aquelas zebrinhas, num espaço muito maior. E aquilo, o que acontece? O espaço que você tem é curto, a pessoa quase que faz uma guinada para poder passar. As agulhas são muito perigosas, para mim que transito todos os dias, né? Porque moro em Itaipu e todas as minhas atividades são aqui em Icaraí, no centro da cidade. O que acontece é o seguinte, se tiver uma emergência e um carro parar numa agulha daquela, o outro não passa. Ou um ônibus não passa. Sem dúvida. Ou se houver um ônibus parado também, outros carros não passam. Dada o estreitamento... das vias, né? Exatamente, muito estreito. E isso tudo somado a uma falta de educação terrível. Sim. E um desrespeito terrível no trânsito, que está acontecendo. A cada dia está pior. Coisas que a gente está vendo em progressão geométrica está acontecendo. Necessitamos de uma educação para o trânsito urgentemente. Pois é, e você vê uma coisa, você tem radares que são até muito bem colocados, como o caso em frente às escolas, no momento que elas deviam funcionar, né, que seria o momento principal de funcionamento das escolas. E tem uma porção de situações dessa, várias situações dessa com radares, mas não se vê, de forma alguma, algum guarda multando alguém que passe por cima das zebras, entendeu? Que corte, que faça contramão, que pare. Você vê em Icaraí, aquela rua Gavião Peixoto, aquilo ali é um inferno. As pessoas param na fila dupla, numa rua que já é pequena para o movimento que ela tem.
E essa parte das estradas, principalmente essa estrada da região oceânica, é uma coisa horrorosa. As pessoas não respeitam, ou a sinalização é mal feita, as passagens são mal feitas, entendeu? Eu acho causa aquilo ali. Essa semana nós recebemos alguns e-mails de telespectadores aqui, que inclusive me pediram para falar a respeito dos sinais da região oceânica, que os sinais estão praticamente quase todos defeituosos, caindo, despencando, quer dizer, não há manutenção dos sinais, e isso é um perigo, porque a gente vê muito acidente na Francisco da Cruz Nunes. Muita coisa. Diariamente tem acidentes. Essa sinalização não está boa e não está sendo, e além de tudo não está sendo respeitada. O trabalho que tinha que ser feito era em duas vertentes. Uma é a qualidade da sinalização, a manutenção, e a outra é a educação para o trânsito. Com certeza. Entendeu? E lá nessa região, eu acho que é das piores que tem aqui em Niterói, porque você vê situações caóticas, entendeu? Você vê acidentes muitas vezes, entende? Eu raramente não tem um dia que não haja um acidente. Pois é. Então, eu acho até que, veja bem, volto a falar, do aspecto de urbanismo. Não me interessa aqui entrar em aspectos políticos. Vamos ver o resultado final de outras coisas. Então, o que acontece? Nós não temos uma situação boa na parte de urbanização. Como eu estava te falando, eu vi no Rio de Janeiro, não que lá seja nenhuma maravilha, não é, mas não se fala, mas pelo menos o cuidado, principalmente no setor que eu trabalhava, e na época que eu trabalhei com aquilo, eu senti uma preocupação muito grande com esse resultado. Muitas vezes os projetos eram refeitos, eu mesmo tive que refazer, chegava para as pessoas que eram superiores a nós, olha, com mais experiência, essa situação não está boa, faz isso aqui. A gente costuma chamar isso, quando você vai alargar muito uma curva, de adoçar uma curva. Significa você aumentar o raio de curvatura para a curva ficar mais suave. Quer dizer, eu acho que você está enfatizando a questão vamos dizer assim, da necessidade do planejamento bem feito. Com certeza. Planejamento é tudo na vida. Planejamento é tudo. Principalmente nessa parte de urbanização, porque você tem que a urbanização depende de um planejamento bem feito, porque o resultado final é terrível. Um outro problema que eles não conseguiram resolver aqui em Niterói, só entram com paliativos, quando você vem para o Marquês de Paraná, aquele contorno que você tem que dar ali para Manuel Peixoto, subir a Doutor Celestino novamente, quando aquilo não tem solução de urbanística, a não ser um viaduto. Não tem como, porque eles, a partir das 4h30, eles liberam para quem vem da ponte direto. Mas para quem está vindo no sentido de Icaraí, por exemplo, para o centro, tem que fazer um contorno para fazer um retorno, com um sinal que demora muito tempo para fazer um contorno em vias estreitas e que atrapalha muito, você fica parado lá muito tempo. Então, a solução para ali, eu só vejo uma, é um viaduto ali por cima. E outra coisa, eles fizeram uma obra enorme. Só que agora a gente está com 15 minutinhos para fechar o programa. Sim. E eu não posso deixar o Fernando músico... Não posso deixar de falar nele. Então a gente vai ter que parar aqui para dar vez ao músico, porque o músico é importantíssimo. A gente, de uma outra vez, continua falando sobre urbanização. Agora vamos falar do Fernando Músico, porque a gente não pode deixar hoje de falar. É um lado que me agrada muito. Como é que foi? Como é que a música chegou na sua vida? Bem, na realidade, eu tinha 6, 7 anos de idade. Antigamente, quando se comprava biscoito, vinha dentro de uma latinha. Acontecia muito isso. Eu pegava as latinhas para ficar batucando. Latinhas lindas, muito bonitinhas, entendeu? Então, eu ficava batucando naquilo ali. E eu percebi, com 10 anos de idade, uma coisa que me emocionava muito. Me lembro de uma música, Stranger in Paradise, que eu fiquei extasiado quando eu ouvi a primeira vez e decepcionado quando eu soube que o autor e o compositor não eram brasileiros. Mas, então, a partir disso, com 14 anos, eu tinha um tio que eu conversava muito com ele. Mas olha só, a música não tem fronteiras, né? Não, a música, sem dúvida. Ela é tão mágica que ela tem esse poder, né? Ela não tem fronteiras. É porque eu gostaria que fosse brasileira, aquela música eu achava tão linda. Esse meu tio me colocou o violão, ele tocava um pouquinho de violão, e eu comecei a aprender com um seresteiro, um professor que já morreu, com certeza, tinha o nome de Chiquitinho, o apelido. A partir daí, eu fui aprendendo violão
15, 16 anos, aos 18 anos, eu tinha um grupinho de música e não tinha contrabaixista. Eu comprei um contrabaixo acústico que eu tenho até hoje. Então você começou com violão? Comecei com violão. Aí aos 18 anos eu comprei um contrabaixo, fui autodidata. Eu nunca tive aula de contrabaixo. Mais tempo, aí fiquei durante muito tempo, toquei em vários lugares, viajei com a faculdade de arquitetura no primeiro ano, houve uma exposição de arquitetura no Equador, e eu fui com um grupo de música da faculdade tocando contrabaixo. Que beleza. Aí depois, mais tarde, já com filhos e tudo, a minha filha resolveu aprender piano. Mas ela não quis, ela começou 1 ano, 2, eu falei, não, eu acho que dá para fazer alguma coisa. Com 36 anos eu comecei a aprender piano novamente. Aí o que eu fiz? Fui ter aula, comecei com clássico, mas o clássico você necessita iniciar muito jovem, entendeu? E eu tenho essa deficiência na parte técnica e tudo, e eu me prendo muito a parte de harmonia, a beleza do som. Sim, a harmonia é a roupa da melodia, né? Pois é, então isso a harmonia bem feita, a técnica é fundamental, mas você não precisa ter uma técnica fabulosa para fazer sons bonitos. Entendeu? A beleza dos sons. E com isso essa beleza dos sons vai proporcionar o quê? Uma alegria, uma sensação de prazer muito grande. É endorfina despejada no organismo. Endorfina na corrente sanguínea. Entendeu? Então, a partir muitas endorfinas. Pois é uma das coisas básicas. Que, como nós começamos o assunto, é diretamente ligado à saúde das pessoas, o bem-estar. Saúde é bem-estar. Né? Se você não tem saúde, você não tem bem-estar. Entendeu? E eu acho que esse lado da arte, no meu caso a música, mas qualquer manifestação de arte, por isso que eu falei no primeiro bloco, sobre ter isso desde o início. Entendeu? Você ter essa educação para a arte desde que nasce, ouvindo a mãe cantar uma melodia. Dar vazão justamente às emoções, criativamente falando. Isso. E de uma maneira bem saudável. É uma forma maravilhosa de você expressar, coisas que verbalmente você não consegue. Pois é. E você vê, até pode citar nisso a situação das pessoas que são gagas. O Nelson Gonçalves era gago. Na hora dele cantar, ele não tinha nenhum... Não gagueja. Não tinha gagueira alguma. Tudo funcionava muito bem, né? E você lembra que a gente já fez uma experiência, uma ocasião, não quero aqui me gabar, aberto a outras. Mas eu acho que a gente pode fazer outras. Com certeza. Né? A gente tocou uma vez... Não, você tocou com o seu quarteto, era um quarteto. Não, eu toquei também no aniversário você no teclado. E quem mais? Quais eram as outras pessoas? Acho que era o Paulo Fernando de bateria. Eu sei que era um grupo muito bom. A gente fez uma noite ali na whiskeria do Buzinho, ali em Caraí. Isso. Eu fiz a voz, você fez o teclado e teus amigos. Tinha um menino tocando saxofone que, por sinal, ele sofreu um derrame, ele não toca mais. Né? E outras pessoas, mas não me lembro mais do grupo todo. Mas nós fizemos do seu aniversário também. Eu tenho fotos do seu aniversário. Pois é, gente corajosa. Eu, muito corajosa. Mas você canta bem, E a gente consegue fazer coisas razoáveis. As pessoas já ouvem bem. Agora, Fernando, a gente está precisando fazer alguma coisa, né, nesse aspecto. Sem dúvida. Né? Eu pelo menos, estou necessitando muito desse momento para mim. Sua alma está faminta. Minha alma está faminta, porque a gente trabalha, corre para aqui, corre para ali, corre para lá, e o lazer faz muita falta. Porque, como você falou, o lazer, ele permite produção de endorfinas, e as endorfinas são maravilhosas para a saúde. Sem querer puxar o saco, de uma maneira geral. Só uma colocação, sem querer puxar o saco para a música, mas você sabe que das artes todas, acontece o seguinte, as artes sempre emocionam, mas dito por um amigo meu que é arquiteto francês, que é pintor, dá aula aqui na UF, e que é músico, um excelente músico, ele fala assim, eu sou pintor, mas eu tenho que reconhecer o seguinte, você chorar diante de um quadro tem que ser uma coisa espantosa, é raro. Agora, você chorar ao ouvir uma música, às vezes uma musiquinha muito simples te emociona, te vai direto no coração. Porque você não sabe até que ponto ela te liga a coisas que existem já dentro de você, te reporta e que a situações, naquele momento você se reporta a situações e viaja. Sem dúvida alguma, ela fala direto para suas lembranças. A vida da gente é marcada por músicas, né? Sim. E a música também, ela inspira justamente
ao ser humano, né, a galgar novas dimensões, né? Sem a gente dúvida, transcende. você viaja completamente, no bom sentido, né? No bom sentido. Você viaja mesmo. Porque não é essa viagem da droga, não é essa nessa aí eu tô fora. É a viagem boa, é a viagem, não é que só faz bem. Pois é, né? É que só agrega. Né? Realmente você se transporta, te lembra situações, você de repente, ao ouvir até um início de uma melodia, você se reporta a um fato importante da sua vida que você às vezes nem tinha lembrado tão bem, mas de repente a música te desperta isso. E acho que você lembra, te dá mais prazer em relembrar, né? Então, olha só, vou te fazer um desafio que eu tenho que passar aqui para as nossas considerações finais. Eu quero deixar uma mensagem de reflexão, né, para os nossos telespectadores, em função de estarmos justamente nas vésperas do Natal. E eu gostaria, Fernando, de te fazer um desafio. Vamos fazer uma vinheta aqui para o programa? Tudo bem. Aceita o desafio? Aceita. Felizmente, eu nunca fugi de desafios. Até agora, eu não consegui morrer ainda. Então, tá bom. Então, da próxima vez que você vier, você já vai trazer a vinheta. Tá certo. Tá certo? Com a sua colaboração. Tá, eu colaboro. Tudo bem. Com certeza. Tá bom? Tudo bem, tá feito. Então, olha só, vou pedir você as suas considerações finais para eu poder deixar as minhas também. Então, Tudo a sua bem. câmera é aquela. Tá certo. E você fique à vontade para falar com o nosso telespectador da sua mensagem. Primeiro, eu quero agradecer os elogios que você me fez. Não sei se eu sou merecedor, mas, de qualquer forma, você é muito minha amiga. A gente desconfia um pouco, mas tudo bem. E agradecer também a oportunidade... Ué, mas se a gente não engrandecer os amigos, vai engrandecer os inimigos? Não, tá certo. Você tem razão. Mas agradecer a oportunidade que a gente está tendo aqui, que você está me dando, de poder falar alguma coisa sobre as coisas que eu gosto mais na minha vida, que são arquitetura e música. Eu só podia ser duas coisas na minha vida, duas profissões, arquiteto e músico. E, felizmente, eu tive o privilégio de, dentro das limitações que cada um tem, eu exercer as duas. Quero desejar a todos um Natal, não aquele Feliz Natal careta, vamos dizer, que as pessoas prestem atenção no que seja a reunião das famílias, dos amigos, daqueles que cercam a gente. Fazer de uma maneira menos comercial, né? Pensar mais na essência, né? Sem querer filosofar muito, mas eu acho que isso é básico, né? Tá, querido. Muito obrigado. Uma boa tarde para e todos. espero que a gente tenha muitas outras vezes nesse papo tão gostoso, né? E tão importante para a gente tomar novos caminhos e novas direções na vida. Tá certo. Correto? Então, olha, o desafio está lançado, Poxa, hein? Precisamos da vinheta. Vamos trabalhar tá nela. Tá bom? E agora, para você, deixo a minha mensagem. Para a gente refletir junto. Em nossa cultura, o poder vem se transformando no principal valor, reduzindo o prazer a um lugar secundário. O homem moderno deseja dominar o mundo. Todavia, inconscientemente, sabe que mesmo que isso fosse possível, talvez não fosse bom. A ilusão do homem moderno é que, ao alcançar seus objetivos, terá uma vida de prazeres. Mas, como podemos observar, essa correlação não traduz a realidade de cada ser humano. O prazer é a força criativa da vida. A única força capaz de se opor à destruição implícita na busca do poder. Será que atrás da máscara da alegria não se esconde uma crescente capacidade para o verdadeiro prazer? Será que na busca obcecada pelo divertimento não constatamos exatamente uma ausência de prazer em sua verdadeira essência? Será que o importante é se divertir? Ou parecer que estamos nos divertindo? Ou, ao menos, fazer com que pensem que estamos nos divertindo? E quem não se diverte é suspeito. E ai de quem achar os divertimentos insípidos e enfadonhos.
Só que as razões pelas quais não temos prazer é que tentamos nos divertir bebendo, fazendo sexo ou pisando fundo no acelerador. E levamos a sério todas aquelas atividades que são meras diversões. E no nosso Natal pós-moderno, esquecemos até do aniversariante. O que importa é a distribuição de presentes, fingindo que todos nós somos bonzinhos, enchendo-nos de comes e bebes e desejando Feliz Natal a todos. Então, vamos refletir, né? Mas nossos natais poderão ser cada vez mais iluminados só à medida que atingirmos mais profundamente o significado de nossas vidas. Então, essa é a minha mensagem de Natal para você. Então, eu te desejo realmente um Feliz Natal, mas na verdadeira essência desse Natal. E a verdadeira essência de Natal, a gente sabe que é o nascimento daquele homem que tanto nos mostrou, que deu sua vida por nós e que continuamente é exemplo de vida para cada um de nós, seres humanos. Meu beijo, até a próxima quarta. Feliz Natal!